Juliana, o que a gente vê pelo mundo, e isso desde que Trump assumiu, é que quem recebe o apoio dele perde apoio político. Então, quem critica Trump, o próprio Lula já se beneficiou, né? No ano passado, com a história do tarifaço, quando ele se posiciona frontalmente contra Trump, faz discursos acalorados e se coloca ali na defesa da soberania, a popularidade dele volta. Qual é a melhor estratégia agora? O que ele vai fazer com a tal da química entre ele e Trump? É uma estratégia que faz sentido para domesticamente, porque a gente está falando de um ano eleitoral. O presidente Lula já viu que isso abriu espaço para uma retomada de uma popularidade, inclusive de um ânimo. A gente vai lembrar do começo do ano passado, o ânimo do governo estava lá embaixo, popularidade em baixa, e quando voltou essa discussão sobre tarifaço e mirando principalmente nas articulações de Eduardo Bolsonaro, ganhou um fôlego a campanha e também a comunicação do Palácio do Planalto. Agora, pensando nessa estratégia atual, Thaís, é importante a gente lembrar que sim, tem uma série de líderes internacionais falando sobre a guerra, fazendo essa crítica, uma guerra que coloca o mundo numa crise econômica sem precedentes e sem previsão para que isso termine. Então, faz sentido essa estratégia nesse momento. Mas é importante a gente lembrar de pontos de risco quando Lula sobe o tom em relação ao presidente americano. Vamos colocar alguns desses elementos que estão sendo vistos agora, nesse momento, pela diplomacia. A gente tem uma discussão acontecendo nesse momento sobre terras raras, né? Os minerais raros, tudo que faz base ali para uma melhora de tecnologia. Isso tem a ver, inclusive, com uma competitividade com a China. É um momento de negociação sobre isso. A gente trouxe aqui na CNN ontem a venda de uma empresa importante que tem a ver com esses minérios aqui no Brasil. Esse é um ponto que é colocado pela diplomacia como delicado. Tinha uma possibilidade, isso ainda não foi completamente descartado, de um retorno, ainda que menor do que no ano passado, de tarifas americanas sobre os produtos aqui do Brasil. Então, esse também é um ponto delicado quando o Lula sobe o tom sobre essas negociações que vão acontecer. E eu vou colocar um outro elemento que sempre está no radar, inclusive da campanha eleitoral do presidente Lula, que é aquela questão que envolve segurança, né? A gente está vendo negociadores brasileiros e americanos discutindo sobre parcerias para o combate ao crime organizado no mundo, na América Latina principalmente, com uma possibilidade que foi, inclusive, ameaçada ali pelos americanos, de mudarem a classificação das organizações criminosas, o que colocaria o Brasil numa posição de vulnerabilidade em relação a essa diplomacia, essa relação diplomática entre os países. Então, sim, é um momento bom para o presidente, vamos pensar assim, bom não, né? Ruim para o mundo inteiro, mas é um momento estratégico para que o presidente Lula suba o tom? Sim, é esse momento, mas tem assuntos muito delicados em mesas de negociação que podem sempre ser afetados por uma subida de tom do presidente da República em relação a, principalmente, essa relação Brasil e Estados Unidos. Aí a diplomacia fica toda prestando atenção nos riscos, mas nesse momento acreditam que o presidente Lula precisa falar para dentro do Brasil e recuperar uma popularidade perdida aí ao longo das últimas semanas.